Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria iniciarmos o programa semanal Jesus e o Espiritismo. Vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, por meio do seu canal no YouTube. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. E nesta temporada estamos estudando o livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. O nosso programa é dividido, cada capítulo, em 2 programas. Na semana anterior, estudamos a primeira parte do capítulo 29, Além da Morte. E hoje estudaremos a parte final do capítulo 29, Além da Morte. Se você está me assistindo pela primeira vez, assista até o final e vá no canal da TV A Caminho da Luz no YouTube e assista desde o prefácio de Emmanuel. Quem ainda não é inscrito, eu te convido carinhosamente. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, acompanhe as nossas lives, os nossos estudos. Tem um material muito legal à sua disposição gratuitamente. Também deixo o WhatsApp do programa, 19 997 782794. Mande a sua mensagem ou o seu nome e a sua cidade e faça parte da nossa lista de transmissão, em que diariamente e gratuitamente enviamos mensagens para o seu WhatsApp. E o último convite que eu faço antes de adentrarmos propriamente na leitura e na interpretação do capítulo de hoje, já se inscreveu na minha fanpage, já me segue na fanpage, já me segue no Instagram? Por meio das minhas redes sociais, você acompanha as minhas palestras, os estudos e as tarefas que desempenho na cidade de Itapira. Você está vendo aí na sua telinha, no CG, os links. Por favor, passe a se inscrever, a me acompanhar nas redes sociais. Continua Emmanuel nos ensinando. A mente primitivista de um mono, transposto o limiar da morte, continua presa aos interesses da furna, que lhe consolidou os hábitos instintivos. Então aqui ele está nos dando o exemplo de um primitivo que, quando morre, ele segue com os mesmos hábitos e procurando nas mesmas regiões em que coabitou manter os seus hábitos. Não podemos, era um primitivo, morreu, agora é um ser de luz, ou já é um ser instruído, ou já é um ser capacitado. Não, a morte é um processo natural. Repito e reafirmo o que desde o programa passado tenho falado. Eu morri. Eu parti para uma vida numa outra esfera. Agora eu estou sem aqueles conflitos. É uma ilusão. A morte não muda nem para melhor e nem para pior. E somos herdeiros de nós mesmos. Enquanto na terra eu posso deixar um testamento, eu posso deixar uma casa para um filho, um carro para uma filha, uma caderneta de poupança, uma aplicação, uma conta bancária. Eu posso dividir os meus bens do modo que eu desejar. É o testamento, e eu irei beneficiar pela minha herança. No mundo espiritual, eu não serei beneficiado, como não beneficiarei ninguém pela minha herança, que é a construção moral e integral do ser. Eu irei responder pelas minhas ações, boas e más. Simples assim. A espiritualidade leva em conta a intenção, grau evolutivo, o que fizemos do conhecimento que hoje possuímos. Então estamos escrevendo o nosso futuro. Tem pessoas que perguntam assim, como será minha próxima existência? O que você está fazendo desta? Está utilizando seu corpo bem? Não. Tem o sexo desregrado, tem a comida desregrada, tem o pensamento desregrado. Terá um corpo desregrado na próxima vida. Quantas pessoas que não fumaram nessa vida e têm problemas nos pulmões? Quantas pessoas que não beberam nessa vida e têm problemas no fígado? Temos visto. Pessoas que nunca colocaram um cigarro na boca, nunca beberam um gole de bebida alcoólica
e tem problemas como se tivesse bebido e fumado a vida toda. Aí vem a reencarnação. Então nós compreendemos que muito do que passamos hoje é fruto do ontem, mas que se não tomarmos cuidado, amanhã vamos colher o que estamos plantando hoje e o que plantamos no passado. Por isso que a nossa vida é uma máquina do tempo. O hoje é o reflexo do ontem e o hoje já é a projeção para o amanhã. Olha que interessante esta visão espírita que nós temos da evolução. Continua Emmanuel. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta, que lhe acariciou a existência. Então o índio, com as suas dificuldades intelectuais naquela altura, conheciam muito a mata, conheciam muito a natureza, olhavam para o céu e tinham pleno conhecimento de quando choveria, de quando era o tempo de plantar, de colher, tinham plena noção disto. A experiência foi dada a ele, mas intelectualmente o índio era bem ignorante. Não tinha acesso à cultura naquela altura. Enquanto os portugueses aportaram no Brasil, nós já tínhamos universidades na Europa. E eles andando com uma tanga ou pelados, povoando o nosso abençoado Brasil. Então eles, quando desencarnavam, para onde iam? Para as tribos. Para onde mais eles iriam? Eles continuariam vivendo onde viveram suas últimas existências, dando aqueles mesmos passos que davam quando estavam encarnados. É simples de entendermos. Ah, morreu o índio. Já é um homem intelectualizado, uma mulher intelectualizada? Depende. Se ele era um espírito intelectualizado e veio na condição de um índio, ele recobre o seu passado. Mas não era a maioria dos índios. Então, se ele só sabia de plantar, de caçar, de reproduzir, de ter contato com a natureza, ao morrer fisicamente, ele vai continuar estagiando nas mesmas matérias que ele esteve a vida toda habituado. Não dá um salto. Isso que é importante de nós compreendermos. Às vezes eu vejo as pessoas falecem e já se tornam um espírito bom. Eu vejo isso muito em família que vão no centro espírita. Tem pessoa que fala assim, ai, que saudade da minha mãe. Quando a mãe estava viva, eu não ia visitar a mãe. Ai, que saudade do pai. Quando o pai estava vivo, não passava nem o dia dos pais com o pai. Que saudade é essa? Às vezes eu não entendo o comportamento do ser humano. Quando estava vivo, não tinha tempo. Agora que morre, morre de amores. Ah, eu me arrependo. Eu arrependo o que eu fiz com a mãe, mas não mudo o que eu faço com a esposa. Porque às vezes eu já não tenho mais a mãe para pedir perdão. Então que arrependimento é esse que não me transforma? Eu me arrependo, mas continuo a mesma pessoa. Eu me arrependo, eu entristeço com a minha atitude, mas eu não mudo o meu comportamento. Então o que ele nos fala, não vai ser a morte que nos mudará. Continua Emmanuel. Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções, que mentalmente pode abranger. Então nós falamos muito, não é? Ah, povo civilizado. Mas que civilizado é esse? É um civilizado que invade o outro? É um civilizado que mata o outro? É um civilizado que toma a esposa do outro? É um civilizado que nunca tá bom? Nós somos civilizados no quê? Hoje a maioria das pessoas não matam é com medo de ir preso. Não é porque é bom, não. É porque hoje tem lei. Hoje qualquer um filma, qualquer um grava e pode servir como uma prova condenatória. A gente não evoluiu muito moralmente, não. A gente tem medo de ser preso, tem medo de tolir a nossa liberdade. Mas falar de evolução, não. Hoje a gente só anda mais bonitinho, toma banho todo dia, usa perfume. Isso a gente está mais apresentável, está mais bonito. Mas falar de evolução no comportamento do ser humano, se a gente puder, atropela os outros ainda. Se a gente puder, passa por cima.
Então, o civilizado depende no quê? Ah, eu sou civilizado, falo na frente da pessoa uma coisa e atrás outra. Então, nós temos visto que o civilizado não é para tudo e nem para todos. Continua. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Demoramo-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Facilmente explicável, assim, a continuidade dos nossos hábitos e tendências, além da morte. A escravidão ou a liberdade residem no imo de nosso próprio ser. Corre a fonte sob a emanação de vapores da sua própria corrente. Vive a árvore rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza através das folhas e das resinas que lhe pendem dos galhos e do tronco. Permanece o charco debaixo da atmosfera pestilencial que ele mesmo alimenta e brilha o jardim sob as vagas do perfume que produz. Fantástico! Nós vivemos no meio em que alimentamos. É igual um jardim. Tem jardins que são lindos, podados, cuidados, ornamentados, como a jardim que é um mato terrível, feio. A nossa vida é um jardim. Quais são as árvores que nós cultivamos? Quais são os frutos que nós produzimos? O problema é que eu não cuido da árvore, não rego a árvore, não podo a árvore, não adubo a árvore e quando chega na hora de dar os frutos, eu reclamo por não estar conseguindo. Ora, eu só vou produzir aquilo que eu faço. Se eu viver no meu casulo, imaginando que o meu papel é apenas com a mãezinha, com o paizinho, com a esposa, em casa, com o cachorro, com o papagaio, e esqueço que existe uma vida fora dali, naturalmente que os meus passos serão diminutos, porque eu estou olhando a existência apenas por um ângulo dela e esquecendo dos outros papéis que eu sou convidado a desenvolver no meu dia a dia, com as pessoas, perante a minha própria consciência, perante o meu próprio grau evolutivo, lembrando que na natureza nada dá saltos, é um passo de cada vez. A nossa evolução, ela se faz assim também, é um passo de cada vez. Nós vamos para um rápido intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando pela TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Então nós vamos estar do outro lado, segundo Emmanuel, herdando nós mesmos os nossos frutos, os nossos benefícios, os nossos acertos, os nossos erros. O que está em jogo é o meu futuro, não é o futuro de ninguém, não é o futuro do outro, não é o futuro do planeta Terra. Tem pessoas que me perguntam assim, André, você se preocupa com a Terra? Até certo ponto sim, mas não para entrar numa neurose. Eu faço a minha parte, eu faço o que eu posso, o que está naquele momento ao meu papel. Agora eu sofrer pelo que não está em minhas mãos e pela minha pequenez não ter oportunidade nenhuma de fazer diferença, eu vou sofrer para quê? Eu vou ganhar o quê? Noite sem dormir? A preocupação de como vai ser a vida dos meus filhos e dos meus netos? Não. Eu tenho que fazer o máximo que está ao meu alcance, lembrando que eu tenho limitação. E dali para frente, tudo que eu pensar vai ser excesso e jogar energia fora. Nós somos simples cidadãos, nada mais do que isso. Nós somos pessoas do povo, com papel em casa, no trabalho, no templo de oração e na sociedade. Pronto. Não queiramos ser mais do que somos, porque daí entra no falso moralista,
No idealista da retórica, eu tenho o ideal de mudar, mas então faça. Não adianta eu ter ideal. Eu falo sempre nos programas. Existem dois tipos de pessoas: os sonhadores e os realizadores. Os sonhadores, a vida passa por ele sonhou a vida toda. Não fez nada. O realizador fala pouco, mas faz. Cada um de nós vai escolhendo para cá e para lá quem nós somos: os sonhadores ou os realizadores. Continua Emmanuel. Assim também a Terra, com o seu corpo ciclópico, arrasta consigo, na infinita paisagem cósmica, o ambiente espiritual de seus filhos. Atravessado o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. Quem bebe, não bebe sozinho, está rodeado de espíritos que bebem com ele. Quem usa do sexo de forma desregrada, já que o sexo nunca foi um problema, o sexo, quando feito com responsabilidade, com ternura entre duas pessoas, é das coisas mais santificantes que existe na Terra, mas até nisso desvirtuamos pelo comportamento humano. Quem está num motel, por exemplo? Que espíritos que ali estarão? Quando eu vou a um bar, quando eu vou a uma bequeira fumar com outras pessoas, que companhias espirituais? Numa rave, em que eu vou na sexta e saio de lá na segunda. Quando saio, quando não morro de overdose? Que companhias que ficam 3 dias, 4 dias comigo, alucinados? Por que quem usa droga é comum ver espírito, ver vulto, ver ser animalizado? Porque ele amplia a sua projeção e ele passa a ter uma percepção do que está ao seu entorno. É simples. É fácil de compreendermos. Nós doamos para aqueles que querem e que seguem o mesmo caminho. Eu me lembro do livro Vida e Sexo, de André Luiz, o 12º livro dos livros em que ele fala do mundo espiritual, e lá tinha o bancário Cláudio. E na casa dele tinha, como se fosse a espécie, era muito habitual no passado, hoje menos, um lugar em que ele guardava as bebidas. Vinha um espírito para ele e dizia assim: Cláudio, vamos tomar um gole. Pumba, tomava. Aí chegava o outro: Cláudio, agora é a minha vez. E ficavam os dois espíritos com ele. Um incentivando o outro também, um incentivando o outro também. Ele bebia para manter os espíritos, para satisfazer a necessidade dos espíritos. Olha que ponto interessante que Emmanuel nos dá e que André Luiz corrobora no livro Vida e Sexo. Então não iludamos, achando que se aqui está difícil, se aqui eu estou com vícios, se aqui eu estou com problemas, chegando do outro lado deixarei de ter os vícios e os problemas simplesmente porque mudei de dimensão espiritual. Isso é uma visão simplista, simplória, equivocada do que verdadeiramente encontraremos no além-túmulo. Herdamos o que somos, o viciado aqui é viciado lá, o preguiçoso aqui é preguiçoso lá, o desinteressado aqui é desinteressado lá. Lembremos sempre disto. O princípio é o mesmo. Eu sou o que sou, aqui ou lá. Não muda. É a minha essência. É o meu grau evolutivo. É quem eu sou, pelo meu despertar. E não aquela ilusão das máscaras, dos personas, dos personagens que a psicologia fala que nós vamos tendo. Em casa um, no trabalho outro, na escola outro, no templo religioso outro, no trânsito outro. Quem é o verdadeiro André? Quem é o verdadeiro André? Essa é a busca. Eu preciso encontrar o verdadeiro André.
para que eu possa, do outro lado, ao me deparar com o verdadeiro André, eu não entristecer, cobrando da vida ou cobrando do próximo o que naturalmente não me compete. Segue Emmanuel. O cérebro desvairado, entre indagações descabidas, não foge de imediato ao poço de obscuridades em que se submergiu. Então, uma forma profilática para evitarmos doenças é observemos os nossos pensamentos. Tem pessoas que querem pensar em assuntos tão transcendental, a gente não consegue entender nem o abecedário do dia a dia. Tem pessoas que querem entender quem nasceu primeiro, se for o ovo ou a galinha. Para quê? Vamos viver o agora, com simplicidade. Vamos aproveitar nossa existência. Já foram tantas existências que a gente quis ser muita coisa e não foi nada. E hoje que a gente tem a oportunidade de ser alguma coisa, vamos ficar pensando no nada de novo? Tem coisa que não vai chegar a uma lógica. Tem coisas que é de foro íntimo. Tem coisas que não temos hoje material intelectual e científico para nos basearmos. É perdermos tempo. O tempo nosso é tão valioso. E há pessoas que perdem tanto tempo com nada, que chega no final de uma existência, chega do outro lado da vida, vê os pensamentos que alimentou, aí fica preso a eles. Fica preso. Então a gente precisa limpar nossa casa semanalmente, porque senão junta pó, poeira, sujeira. A nossa casa íntima é a mesma coisa. Se eu não limpar ela, ela vai juntando, juntando, juntando. Daqui a pouco nem eu consigo entrar dentro da minha casa íntima. E encerra Emmanuel dizendo: e a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam, e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afinam. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo e inadiável. Com a boa nova no mundo, abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. Então nós estamos terminando o capítulo 29, Além da Morte, em que ele nos dá vários exemplos, tanto vistos no programa passado quanto no de hoje, em que ele nos mostra que somos nós mesmos onde estivermos, e que os espíritos se afinam conosco, estão conosco, atraímos e somos atraídos pelos gostos. As pessoas que mantêm o pensamento elevado, independente da religião, independente da crença, independente do grau intelectual, mas que mantêm o padrão elevado, naturalmente que os espíritos que lhe acompanham são espíritos que vibram e que agem da mesma forma. Ao passo que aquele que mantém o padrão elevado inferior. E aí entra também espírita e não espírita. Ah, só por eu ser espírita, o meu pensamento já é elevado? É um pensamento equivocado. Ah, então a pessoa não é espírita, tem um pensamento baixo por não ser espírita? É um pensamento equivocado. Qualquer pessoa, independente da religião, pode ter um pensamento positivado e mantido pelos bons espíritos, como negativado e mantidos por espíritos que agem da mesma forma.
o nosso livre-arbítrio. Diariamente interagimos ao acordarmos até dormirmos e mantemos também quando estamos fisicamente desligados do corpo através do sono, nós percebemos que continuamos a ter uma vida ativa. Está em nossas mãos. Emmanuel resume tudo o que nos disse, mostrando que está em nossas mãos, as companhias que temos, o que desejamos encontrar do outro lado e que possamos, à luz do conhecimento que vimos nesses 2 programas, ter a ideia de que está em nossas mãos e depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, sairmos de uma faixa e adentrarmos a outra. Queridos amigos, queridas amigas, estamos encerrando o programa semanal Jesus e o Espiritismo. Agradeço a TV A Caminho da Luz e a TV Mundo Maior, bem como a todos que estão me assistindo. Como agradeço também ao Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC, pelo apoio incondicional às tarefas que humildemente realizo. Espero e desejo que todos tenhamos uma semana de muita paz. Que a presença de Jesus se faça em nossos corações, motivando-nos a procurarmos a cada dia sermos melhores, justos, sermos corretos conosco mesmo, procurarmos na mensagem a solidez do trabalho e do homem de bem. Votos de muita paz e até o próximo programa.